Claro que se fala da escalação, e acho que essa escalação do Odair é questionável por alguns fatores, mas principalmente pela ideia de jogo. Tudo bem que é natural a gente olhar para um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, ver um Atlético que prefere transicionar a propor e pensar, ok. Eu questiono a entrada do Fernando como titular, questiono a entrada do Mendonça como titular, mas eu entendo que a proposta de jogo do Atlético é ok para encarar o Atlético Goianiense. E seria bom aproveitar dessa transição, desse potencial que tem o Viveiros, desse potencial que tem o Mendonça, o próprio Luiz Fernando de velocidade, para conseguir atacar as costas da zaga do Atlético Goianiense, né? O problema é que isso não aconteceu. O problema é que a gente pensou e projetava um Atlético de transição e o Atlético não conseguiu em nenhuma oportunidade atacar as costas da zaga do Goianiense. Em nenhuma oportunidade o Kevin Viveiros teve capacidade de receber uma bola em profundidade, de receber uma bola em velocidade. E aí é uma situação que se complica e se complica demais. Ainda mais quando o Atlético falha, como falhou defensivamente, e gera o primeiro gol do Atlético Goianiense. E é uma situação que fica muito mais complicada, porque era um Goianiense que daria passos atrás, esperaria o Atlético, e o Atlético que estava armado para transicionar, para contra-atacar, teria que ser criativo. E aí, nesse momento, já poderia ter sido feita a mudança de colocar Leozinho e Dudu no campo. E a gente falou aqui. Mas, tudo bem, beleza, o Odair não quis mexer com só um gol de desvantagem, o Odair não quis mexer tão cedo no jogo e é justificável isso. E aí o Maranhão é expulso. E se pensa, opa, o Atlético voltou pro jogo. O Atlético encontra um cenário positivo, um cenário muito melhor para atacar o Atlético Goianiense. E aí o Odair, aí sim, eu acho que é erro. Aí sim o Odair teria que ter mudado. Teria que ter sacado o Mendonça do campo, pelo menos o Mendonça, tá? Que é um jogador que pouquíssimo ajuda nessa articulação ofensiva. E teria que ter colocado o Leozinho ali, no ato da expulsão do Maranhão. Faltou peito pro Odair. Faltou a ousadia que aconteceu nos jogos anteriores. E talvez o Odair tenha sido ousado, por exemplo, contra o Novo Horizontino, porque tava com o emprego na reta, tava com o cargo na reta. E aí, talvez, numa situação mais confortável, o Odair não tenha preferido não arriscar. Mas acho que no ato da expulsão do Maranhão, o Odair teria que ter mudado. Teria que ter colocado pelo menos o Leozinho. Beleza, quer manter o Patrick para dar uma consistência defensiva um pouco maior? Ok. Mas teria que ter colocado o Leozinho na vaga do Mendonça. O Atlético perdeu tempo. E aí o lance do Léo é condicionante para a partida. O Léo, se o Atlético tinha uma possibilidade boa de recuperar o resultado, o Léo colocou essa oportunidade. O Léo olhou para a oportunidade, deu um bico na oportunidade, jogou a oportunidade deu uma sola. Pois é. E aí ele coloca uma situação que já era difícil, mais difícil ainda pro Atlético, né? Era impossível, gente. Pô, com um 10 contra 10, está só um gol atrás, era impossível de ir buscar? Não era impossível, mas o time tinha que ser minimamente competente. O time tinha que ser qualificado coletivamente o suficiente para olhar para o Atlético Goianiense e fazer o Atlético Goianiense dar passos para trás. Criar oportunidades com a aproximação de jogada. Mas o coletivo esteve abaixo e o individual também. Os principais expoentes de criação de chances do Atlético, e o Zapelli, o principal deles, o Zapelli foi mal no jogo hoje. O Zapelli teve que forçar muita bola. Ah, é culpa dele? Não acho que foi culpa do Zapelli. Mas faltou alguém pra jogar com ele. Acho que nesse momento faltou leitura de jogo ali pro Odair também. De, como é que eu posso reverter aqui mesmo no 10 contra 10? Pô, era o Zapelli ter alguém pra jogar. Sim. Né? Sim. E como que ele não vê isso? E assim, pra mim, a entrada do Juliano, do Zapelli, pra mim ali o Odair me deixa claro que ele realmente descartou esse jogo. Ele descartou e falou, agora eu vou rodar o elenco, eu vou dar os minutos, esse jogo já foi. Porque se ele quisesse ainda realmente, a entrada do Dudu potencializaria o Zapelli. Os dois se potencializaria o jogo do Atlético para ele ir para cima do Goianiense. Mas acabou sendo daí um segundo tempo completamente mais terrível. E eu imagino o que passou na cabeça do Odair. Você vê o Zapelli no primeiro tempo que encaixa duas boas jogadas para colocar o Viveiros bem, para colocar o Benavides bem para finalizar a jogada. E beleza, ele vai começando a errar, porque ele não tem tanta opção de passe, ele tem que começar a forçar a bola. E tem até uma que vem muito à minha cabeça, que ele pede pro Fernando ultrapassar, o Fernando ultrapassa e ele dá esse passe em profundidade antes do que ele deveria. E aí me pareceu um Zapelli que foi perdendo confiança, talvez. Foi errando e encaminhando erros, e aí talvez o Odair tenha pensado,
pô, beleza, acho que vou tirar o Zapelli pra poupar o jogador de também errar tanto assim. Porque é um cara que, pelo menos o que deve ter passado na cabeça do Odair, né? Um cara que não vai mais voltar pra partida a partir desse momento. Concordo? Discordo completamente. E acho que o Zapelli mostrou ao longo da temporada que tem força mental suficiente para se recuperar em cenários assim. Agora, o Odair não quis pagar o preço, quis colocar o Juliano pra tentar algo diferente, e aí eu acho que foi um erro do Odair, porque o Juliano entrou pior. Se o Zapelli fez um jogo abaixo do que vem fazendo, o Juliano fez um jogo muito ruim também. Não, e interessante ver se... Interessante não, né? A gente pode dizer, mas o Atlético, quando não tem um meio de campo muito bom, normalmente joga o jogo pros lados. E hoje não funcionou, porque, óbvio, você não tem um ala no Fernando como você tem no Esquivel. E hoje, pra mim, o Benavides também muito abaixo, tá? Então, nem isso funcionou. E claro, com ainda Luiz Fernando e Mendonça, que deveriam dar ali a assistência do lado de campo, também não funcionando. Então, assim, é um conjunto que realmente não funcionou. E não funcionou também porque não tinha as peças ideais para funcionar como normalmente funciona o esquema de jogo do Odair. O conjunto não apareceu e o individual também não. Em nenhum momento. Mas eu condiciono... o jogo coletivo abaixo do Atlético pelo que o Odair propõe quando ele coloca determinados jogadores dentro de campo. Porque dentro de campo você sabe, o cara treina todo dia com o seu companheiro. Então ele sabe as qualificações, sabe aonde aquele jogador pode ser usado, aonde pode ser otimizado e aonde nem tanto. E daí quando você olha pro banco, você olha ali e é o Juliano que vai entrar, daí condiciona muito também isso daí. E hoje, inegavelmente, do início ao fim da partida, essa derrota bem amarga lá em Goiânia, para mim, passa por decisões equivocadas do Odair Hellmann. Concordo. É um péssimo treinador? De forma alguma. É o Pardal? De forma alguma. Ele mexeu, ele fez conforme ele imaginou que seria, desenhou cenários, como você já trouxe aqui para nós, e concordo também, né? Ele imaginou um jogo, o jogo não desenhou da forma que ele imaginou, mas aí faltou para ele a questão de adaptar rápido. Entendeu? Que era o que a gente mais elogiava, né? Ele tinha formas de jogar. Você substituir alguém a 30 minutos do primeiro tempo, se essa mudança se fizer necessária. Mas assim, só com 1-0, eu até entendo ele não mexer, porque pô, é só 1-0, talvez dentro do que você tem no campo, você não precisa fazer uma mudança, queimar uma mudança no primeiro tempo pra mudar tudo. Agora, quando tem a expulsão, né, do Maranhão, você tem que fazer a mudança. Você tem que apostar e ter a ousadia no que funcionou ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que tá o erro do Odair. E assim, agora para começar a também entregar para os amigos do pós-jogo e para projetar essa possibilidade de jogo contra o Remo, né? Porque duas coisas me preocupam para encarar o Remo. A primeira delas é essa insegurança nas bolas por cima. O Atlético com o Aguirre e o Arthur e sem o Teran, o Atlético sofreu contra a Chapecoense e sofreu muito nas bolas pelo alto, toma um gol dessa maneira. O Atlético sofreu contra o Atlético, no jogo que o Teran se lesiona, né? Que o Santos teve que fazer duas defesas muito importantes para salvar o Atlético em bolas pelo alto, e o Atlético sofreu muito hoje. E assim, contra o Operário não sofreu porque o Aguirre foi acima do que ele normalmente faz. Mas o Aguirre não é esse cara de, excelentes bolas pelo alto. A gente trouxe isso quando foi contratado. Ele tá fazendo algo a mais do que ele tá fazendo e do que ele normalmente fez na carreira. E talvez isso não seja também sustentável a longo prazo. Qual é o real Juan Felipe Aguirre nas bolas por cima? O Arthur Dias não é um cara, excelente pelo alto. Não é, e não vai ser também porque é um cara mais baixo. É um zagueiro de 1,83. Ele tem a altura do Esquivel, por exemplo. Né? Ele é um zagueiro móvel, tem outras valências, mas pelo alto ele não é o melhor cara. E aí fica toda essa questão. Sem o Teran, como é que o Odair vai resolver esse problema? Né? Sem a característica do zagueiro rebatedor, do zagueiro mais alto, como é que o Odair vai resolver esse problema? É subindo o Marcão? Talvez seja uma possibilidade. Isso que eu ia perguntar. Agora, você subiria é o mundo ideal? O menino? Assim, pelo jogo que o Marcão faz contra o Cascavel, imagino que tenha nível suficiente para disputar entre profissionais. Agora, para colocar o Marcão nessa fogueiraça, que é uma final de Copa lá na quinta-feira, aí eu não sei se é a melhor oportunidade. Mas assim, o Atlético fez isso o ano inteiro. Claro, e os meninos corresponderam, né? Então, também acho, mas... isso não acho certo. Sim. Também concordo que não é o certo, mas o Atlético acaba fazendo isso esse ano e não dá pra dizer que os meninos não salvaram, né? De alguma forma. E acho que o talento existe. Mas eu também vejo um Remo que é um time que transiciona muito. Contra-ataca demais. E tem nisso a melhor característica no melhor momento que teve na Série B do Campeonato Brasileiro com o Daniel Paulista e uma característica que é retomada agora com o Guto Ferreira. E aí acho que ter o Marcão,
que não é um cara rápido, e o Aguirre também não é, mas o Aguirre já é profissional. O Aguirre já é um cara que, pelo menos com linha de impedimento, sabe lidar. O Marcão, acho que pode ser muito cru para enfrentar um time de tanta transição rápida como é o Remo. E aí, como é que você resolve isso? É o Maddison, a opção? A gente vai discutir ao longo da semana. Mas essa é a minha grande preocupação para encarar o Remo. Essas jogadas pelo alto, que tá complicado com o Aguirre e o Arthur, e essas transições fortes e rápidas do Remo, que também com o Aguirre muito e com o Arthur muito menos, mas com o Aguirre demais, se tornam uma preocupação nessa zaga do Atlético. Então, em suma, é um Atlético que faz um jogo interessante ofensivamente em momentos muito selecionados, vai? É um Atlético que, se no começo do primeiro tempo tem momento, se na metade do primeiro tempo tem outro momento, se no final do segundo, ali nos 30, 35, 40 minutos, consegue colocar 3 bolas na trave, mas foi um Atlético que oscilou. E oscilou muito para baixo na partida de hoje, então acho que é uma situação de preocupação, não é fim do mundo. Não é um Atlético que tem que, nossa, meu Deus, acabou a temporada. Não, não é isso. Mas enfim, é um Atlético que precisa ter muita atenção no que aconteceu hoje, porque o jogo contra o Remo é absurdamente importante, tá?